1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade neste caso é aquele que Deus chama e a pessoa quer que se cumpra logo. Vivemos no meio de uma sociedade imediatista, onde tudo no mundo está ficando imediato, só que não é Deus quem tem que se igualar aos padrões do mundo, mas é o mundo quem tem que se igualar a Deus. Porque Deus não muda. O autor da epístola aos Hebreus, em Hebreus 13:8, diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus mudou? Jesus mudou? Quem muda é quem? A gente. Porque passaram-se aí quase 2000 anos de que Jesus veio ao mundo. Em 2000 anos aconteceram muitas coisas. Em 2000 anos o povo de Deus cresceu. Em 2000 anos nasceram e viveram novas pessoas. Em 2000 anos a ordem continua a mesma: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Também aquele que quer fugir do chamado que Deus dá, me desculpa a expressão, mas acho que é a pior burrice que o ser humano pode fazer: tentar se esconder de Deus. Por quê? Não há teto que tampe a visão de Deus, não há mão que tampe a visão de Deus, não há nada e nem ninguém que possa atrapalhar a visão de Deus. Porque Deus é criador, Ele me criou, Ele criou os irmãos, Ele criou as pessoas que não são da igreja, Ele permitiu evoluções humanas. Tudo o que aconteceu no mundo foi por permissão. Porque há a permissão e a permissiva. A permissão é aquela que já está escrito que vai acontecer e vai acontecer. Porque Deus não muda o que Ele fala. No caso, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? O que Deus falou há 2000 anos atrás, alguma hora vai se cumprir. A iniciar por Apocalipse, que é um livro muito discutido, ele foi escrito por João apóstolo no ano aproximadamente no ano 96 depois de Cristo. São pouco mais de 1900 anos desde a escritura deste livro. E no livro de Apocalipse há uma promessa que ainda não se cumpriu, que é a vinda de Jesus. Mesmo o próprio Jesus já falou no sermão profético sobre duas parábolas: a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Haveria um casamento, todas sabiam, todas estavam com seus candeeiros acesos. Só que 5 tinham azeite suficiente para esperar, só que as outras 5 não tinham. Então vem o noivo, chega a hora do casamento, então 5 entram, mas 5 ficam de fora, que são as 5 loucas. As 5 loucas não tinham azeite suficiente para que seus candeeiros ficassem acesos. Aliás, suas luminárias ficassem acesas. Então elas chamam pelo noivo, o noivo vem e o noivo quer o quê? A luminária acesa para que ele possa ver o rosto da pessoa. Porém, a luminária estava apagada. Então o noivo olha para elas e fala: eu não vos conheço. O que eu quero dizer com isso? Ninguém quer ouvir uma frase dessas: eu não te conheço. Ainda mais se tratando do noivo. Porque a promessa que eu falei sobre Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, ainda não se cumpriu. Só que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser agora. E aí, se Jesus voltar agora, você fica ou você sobe? Não é para responder para mim, não é para responder para o seu irmão que está do teu lado, é para você refletir. Se Jesus voltasse agora, você ficaria ou você subiria? O assunto da pregação de Paulo era sempre Jesus. Eu não sei o número exato de quantas vezes a palavra Jesus aparece nas epístolas paulinas, mas eu tenho certeza que foram várias, porque este deve ser o assunto de qualquer pregação: Jesus. Por quê?
A Bíblia gira em torno de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, tem alguma figura de Jesus. A iniciar em Gênesis, onde Jesus é o Criador, ele é aquele que diz haja luz, porque João escreve em